salve, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez o assunto é o seguinte: a ignorância não é uma bênção. Nos últimos tempos a gente tem acompanhado, né, a ascensão dessa frase, né, de que a ignorância é uma bênção, né, sendo que na verdade é o contrário. É o contrário, né, porque questões positivas elas estão sendo negligenciadas em detrimento de questões mais terríveis, né? Uma delas seria justamente a ignorância, pessoal. Uma coisa que eu fazia, né, antigamente, né, era o seguinte, né, de ficar, né, por horas discutindo com pessoas aos quais muitas vezes não compactuavam com minhas ideias, né? E isso, no final das contas, não leva as pessoas para lugar nenhum, né? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque é o seguinte: tu nunca vai convencer, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, tipo, mais de 90%, das vezes, tu não vai convencer a outra pessoa de que tu tá certo, né? Então a gente tem que ter maturidade o suficiente para entender que tu nunca vai, tu sempre vai encontrar discordâncias nas pessoas, né? Tu nunca vai encontrar uma pessoa que concorde contigo 100%, porque tu tá certo em todos os aspectos. Tu nunca vai encontrar pessoas assim, né? Então, o que você tem que procurar? Por pessoas às quais tu converge ao máximo possível. Diria dessa forma, né? É lógico, né, pessoal? É lógico, né, que se até Deus não agradou todo mundo, quem sou eu, por exemplo, para agradar? É sobre isso que se trata, pessoal, porque hoje em dia, o que existe, né? Pessoas que acham que tu tem que se enturmar para você poder se encaixar de uma certa forma, ou em certos tipos de aspectos, até porque tu está vivendo de maneira errada em certo tipo de situação, sendo que na verdade não, pessoal. Não é porque tu está caminhando, trilhando um caminho diferente, que necessariamente tu está errado, né? Entendo dessa forma, né? Então, o que a gente tem visto também nos últimos tempos, né? Pessoas querendo te responder com ignorância, achando que pelo fato dela ter sido ignorante contigo, ela irá trocar a sua opinião, né? Muito pelo contrário, pessoal. O que vai acontecer é que a pessoa vai ter ainda mais convicção sobre aquele ponto de vista, né? É sobre isso que se trata, pessoal, né? O que a gente tem que procurar, de uma maneira geral, é sempre pela verdade. É lógico que tu nunca vai ter certeza de tudo. Aquele que tem certeza de tudo é um jumento, né? Vou utilizar esse termo, né? Então, pessoal, a gente tem que ter esse discernimento para entender, né, que existem opiniões para tudo nesse planeta, e que
até mesmo com aquelas pessoas que tu converge na maior parte do tempo, por exemplo, tu vai ter uma outra discordância, né? Mas essas discordâncias fazem parte. Agora, quem não consegue entender que há discordâncias, há todo tipo de opinião nesse planeta, realmente tá em Nárnia, tá agindo de uma forma imatura, tá? Não tenham dúvida disso, né? Então, não faz sentido discutir pela internet. É lógico que tu vai se expressar, aquela pessoa que te responde com ignorância, tu vai ignorar, né? Porque não faz sentido, pessoal, não faz sentido tu ficar lá horas e horas teclando com uma outra pessoa, achando que tu de repente vai alterar o comportamento dela, né? Muito pelo contrário, né? Quanto mais tu discute, mais a pessoa vai achar, vai entender que ela está certa e pessoal, a gente tem que saber, né, ter esse discernimento, entender que sempre irão haver discordâncias sempre irão existir, também críticas sempre irão existir, né? Agora, tu tem que ter maturidade suficiente para entender essas diferenças no planeta, tá? Agora, se tu não entende que há pessoas que pensam diferente, então realmente tu tem que ir para um país que valorize mais esse aspecto, certo, pessoal? Mas entendo dessa forma, a gente tem liberdade para se expressar. Agora, se a pessoa não curte, o problema é dela, não, ela está muito mais dizendo sobre ela mesma do que propriamente tu está dizendo sobre você, né? Sobre isso que se trata, pessoal, sobre isso que se trata, né? Então, o que a gente tem visto atualmente? Uma inversão de valores, onde aos quais questões mais positivas elas estão sendo negligenciadas, tipo decência e honestidade, né? São só exemplos aqui, enquanto aspectos mais tenebrosos, tipo a ignorância, elas estão sendo mais levadas em consideração. E logicamente que existe tal ditado, né, que a ignorância é uma bênção, mas permita-me fazer esse contraponto, né? Eu já trouxe aqui alguns motivos pelos quais não entendo dessa forma, não entendo que a gente tenha que ser ignorante para tentar alterar o comportamento de uma outra pessoa, muito pelo contrário, né? A ignorância é o caminho perfeito, né, para que a pessoa queira mais um afastamento desse tipo de pessoa que não entende que existem opiniões diferentes, certo, pessoal? Então era isso, pessoal. Esses eram os principais aspectos que eu queria trazer sobre o assunto. É lógico que há uma inversão de valores estratosférica no Brasil, né? E logicamente, né, que há uma ascensão no Brasil, tanto da falta de educação quanto da falta de respeito, né? Essas questões estão imperando, entre aspas, né, no Brasil, né? Não tenho dúvida disso, pessoal. Mas a gente tem que fazer um contraponto até mesmo nesse aspecto, né, ao qual estou trazendo nesse vídeo, certo, pessoal? Então era isso. É lógico, né, novamente reforçando, pessoal, quanto mais ignorância, mais se há motivos para que você se afaste dessas pessoas aos quais
tu não compactua em certo tipo de aspecto, né? Então, pessoal, a gente tem que saber lidar, né? Saber entender as diferenças do ser humano, né? Não é porque aquela pessoa é diferente que, de repente, ela tem que ser tratada com desumanidade, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, a gente tem que ter essa maturidade suficiente para entender a diferença nesse planeta, né? E, logicamente, se aproximar daquelas pessoas aos quais tu melhor converge, né? Então era isso, pessoal. Então era isso, né? Procurei trazer os meus principais pontos de vista sobre o assunto, né? É lógico que irão haver discordâncias, mas faz parte, né? Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.